Ah! Ai, que saudade desse cara. Olá! Que delícia! Toda vez que eu te vejo, dá uma alegria, quero Peraí, Dani, sorrir. que rolou? De novo. Ah, Eu disse que toda vez que eu te vejo, me dá uma alegria, uma vontade de sorrir, uma coisa de espírito. eu também. A gente se encontrou Ah, nessa vida, né, Dani? Que pois lindo, é, pois é. Cá que lindo. estamos. Ai, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu acho que tu é um guri muito inspirador também. Esse é o objetivo dessas lives. Então, bom, há quantos anos a gente não se vê, Dani? Só para o povo saber aí a loucura do nosso amor. Bom, desde que eu vim pra cá, né? São 14 anos, 14 anos. pessoalmente, Ah, 14 anos. É. Não, eu é que agradeço. Assim, eu não sou um tenista maravilhoso, com uma história de vida inspiradora, nem sou um futuro presidenciável, como hum. alguns dos seus outros convidados, mas quem sabe eu tenho algo a dividir com todo mundo. Ai, tô vendo que tu tá acompanhando, né? Viu então o bate-papo com o Rafael Gonçalves, o tenista, com o Malcir Nascimento, Vi, cujo sim. livro eu espero que tu nunca leia. Que horror. Só para lembrar, turma, o Malcir, depois de 11 anos de Austrália, escreveu um livro incrível sobre o caminho de volta. Então, mas é que como o Dani já está na Inglaterra há muitos anos, e eu sei que ele não pretende voltar, então é isso. Ô Dani, eu vou ir anotando a nossa prosa, porque isso Sim, me ajuda a me nortear e a te nortear também. sim, Mas eu sim, acho que nós podíamos começar com o seguinte. Então, faz 14 anos que a gente não se vê. sim. E da onde que a gente se conhece, Dani? Conta pro povo aí. Bom, eu e André nos conhecemos quando eu estava gerenciando uma agência de intercâmbio em Vitória do Espírito Santo, de onde eu sou. Ah, e como que Como eu que a acho gente que se achou? como que a gente se achou? Acho que você que me contactou, ou Provavelmente. sim, sim, Eu acho que uma coisa importante é o seguinte: eu te atendi por alguns anos. Não me lembro se sim, 2, 3 ou 4. sim. Então, tu era muito jovenzinho quando tu foi dono dessa agência. E aí, então, talvez tu possa me contar como é que um gurizão virou dono de uma agência de Bom, intercâmbio em Vitória. Bom, vamos começar do começo. Vamos começar Vamos. do começo. Eu tenho aqui a minha colinha, porque você disse, anota tudo para não se perder. Então, eu vou me perder, mas eu tenho aqui na minha frente a nossa linha do tempo. Então, Vamos lá. começou, vamos lá. Eu fui intercambista, fui de intercâmbio para a Austrália em 98. E, e naquela Foi de high época, school. fui High de high school. school, fui de high school. Ah, uhum. Ah, e assim, eu fui de intercâmbio meio aquela coisa assim, bem assim, é, sabe, pais que podem pagar, e meu pai um dia chegou com aquela história, sabe o que é intercâmbio? Nunca tinha ouvido falar, não tenho a menor ideia. Mas você vai fazer intercâmbio, né? Então, tá bom, então vamos fazer intercâmbio. Ah, não tinha a menor noção do que era intercâmbio. E na época. E, importante, quem é que ia para a Austrália em 1998? Então, Opa, essa é a ali, ó, parte Paula. interessante. Essa é a parte interessante, porque eu não sei como é hoje, André, mas na época os Estados Unidos era o centro do mundo. Nos anos 90, os Estados Unidos era o centro do mundo. Para o brasileiro, para a consciência cultural do brasileiro, era Estados Unidos. Não existia, ou se odiavam os Estados Unidos, ou amavam os Estados Unidos, só consumia cultura americana. Então, para mim, aquilo, sabe, meu pai falou, você vai para os Estados Unidos, e eu, para mim, eu já sabia que aquilo não era para mim, sabe? Hum, hum. Eu, eu, eu virei e falei assim, quando eu vi aquele negócio, eu falei assim, eu vou para a Austrália. Meu pai falou, que é Austrália? O que é isso? Terra de canguru? O que você vai fazer? O que é isso? Mas na minha cabeça, eu tinha que ir para o lugar mais diferente que eu pudesse encontrar.
Eu falei Ô, assim, Dani, se eu vou fazer isso, eu vou achar o lugar mais diferente, mais longe que eu puder, o mais não familiar, e é para lá que eu vou. Ô, Dani, você foi melhor que eu, então, porque quando meu avião desceu na Espanha, eu vinha da Itália, né? Porque eu fui Hum. extraditada. Eu perguntei onde eu tô. E o cara falou, Espanha. Eu, onde fica isso? E ele, na Europa. Eu, tá bom, vou descer então. Mas olha aí, o que que o Daniel, o que que Rafa, o que que Malcir, o que que Lolo, meu Deus, não vou conseguir mais decorar meus convidados ilustres, mas o que que Hum. essa turma tem em comum? Eu gosto muito dessa frase. Tinha duas estradas e uma jamais percorrida. Eu escolhi por essa. Porque quando você escolhe a estrada jamais percorrida, você faz o seu caminho. Então, o É, molequinho lá em Vitória chega em e diz: Vitória. vou para a Austrália. Pronto, amei. Vamos, continua. E engraçado foi que na época e, sabe, para meu pai foi o primeiro conflito, né? Meu pai, aquilo era uma heresia, sai para a Austrália, para ele aquilo era um countryside, uma roça, mas eu botei o pé no chão e falei assim, é para a Austrália que eu vou. E, aliás, André, eu não sabia nem nada da Austrália. Eu só sabia que era Que era diferente de longe. tudo, que era longe, que era diferente de tudo. Eu não tinha a menor noção do que era. E eu acho que na época foi o pessoal da gente, foi a Marcela Amaral, ah, que convenceu meu pai. Falou, não, vai dar tudo certo, ele vai para a Austrália, vai ser uma Ah, maravilha. vamos fazer uma menção a Marcela Amaral, por favor, que é um dos dinossauros do intercâmbio. Marcela, não fica braba. Marcela, Fala aí. Marcela, então, foi que eu conheci Marcela. Marcela me mandou de intercâmbio e foi a minha mãezona que segurou minha mão durante todo o período do intercâmbio, né? Eu tive intercâmbio, sabe, meu intercâmbio, assim, só para resumir, eu fui, assim, na periferia de Adelaide, na Austrália, uma família tradicionalista, sabe, bem working class, um pessoal Uhum. super humilde, ah, isolado, sabe? Fui saber que tinha brasileiro em Adelaide, eu estava 6 meses no meu intercâmbio já. Uhum. E eu tive um intercâmbio, foi assim, riquíssimo em experiências, e todo aquele arco, né? Eu lembro que você falava tanto assim do arco Chegou do a intercâmbio. Marcela, Dani. Pô, Chegou a acabamos de falar Marcela, nela. Marcela, acabei de falar da Marcela. Tava falando de ti, Marcela Amaral. Marcela Amaral que me mandou de intercâmbio. Hum. Obrigada. Então Marcela convenceu meu pai que eu iria para a Austrália. Era para a Austrália que eu tinha que. Imagine. Melhor intercambista. Ah, então, assim, e eu tive momentos difíceis também no intercâmbio, sabe? De solidão, de não saber o que eu estava fazendo, e tive todo aquele arco, né? E no final, assim, não queria ir embora mais da Austrália. Foi aquela coisa mesmo de que você fala muito, né? Do intercâmbio que começa aos trancos e barrancos, de repente você não quer mais ir embora. Uhum. E eu acho que ali. ah, Engraçado que eu me lembrei agora, numa das reuniões de orientação, houve uma dinâmica que os pais tinham que falar algo dos filhos, né? Botavam uns papéis na frente, eu não lembro como era bem. Eu lembro minha mãe falando assim que o Daniel, ele é do mundo. Ele vai, eu tenho certeza que ele vai, que ele não vai ficar aqui. E engraçado, e eu não tinha a menor noção. Minha mãe tá louca, que isso? Eu vou de intercâmbio. Vou ali passear, já volto. E eu acho que aquilo eu peguei o bug, né? De morar fora. Para mim era Pegou o e bug, tradução. A mosquinha mordeu ele. a mosquinha mordeu, isso. Vocês ficam falando os termos que o povo não entende. A mosquinha mordeu ele. E também me apaixonei pelo intercâmbio, né? Uhum. Só que e nesse interim, se eu me lembro bem, Marcela pode me corrigir se ela tiver. Eu acho que quando eu estava lá na Austrália, em 98, no meu intercâmbio, meu pai comprou a agência. Uhum. Por que ele comprou, eu não sei até hoje, porque não tinha a menor vocação para aquilo.
Tá. Bom, talvez seja interessante também para o nosso ouvinte, Dani, Hum, saber a tua situação familiar na época, porque o Daniel vai ter uma história muito diferente para nos contar, porque assim, ó, o Rafa, o Rafael Gonçalves, o tenista, ele sai de uma situação humilde, precária e se supera. Só que ninguém pensa no contrário. Gente como o Daniel, como eu também, que não sai de uma situação precária, sai de famílias bem abastadas, tanto que o pai dele vai lá e compra agência. E ninguém pensa que também é difícil a gente se libertar da família abastada. Ô, gente, nós estamos numa gaiolinha de ouro, com aguinha Perrier, com o melhor alpiste do gaiolinha de ouro. mundo. Né? Eu cunhei esse termo, gaiolinhas de ouro. Né? Água Perrier, o alpistezinho, e a porta aberta, ninguém nos tranca lá dentro. Razão pela qual a grande maioria nunca sai. Não. E o Daniel saiu, e eu saí também. E eu quero realmente dar luz a isso hoje. Quer dizer que a primeira heresia para o pai do Daniel foi a Austrália. Bom, avisa o pai do Daniel, vieram muitas heresias depois, porque o guri, ele é diferentão. Ele resolveu fazer um caminho dele. Então tá. Aí teu pai compra agência. Meu pai compra a agência. Eu volto do intercâmbio. ah, Voltei do intercâmbio. Comecei a trabalhar na agência de pouquinho em pouquinho. Meu pai tinha vários pequenos negócios. ah, e, e eu acho E que aí a gente foi. se encontra. Aí a gente se encontra porque, A gente nesse se encontra. momento, eu Então, volto da Europa e começo a prospectar clientes no Brasil. E eu devo ter ido sim, atrás de ti. antes disso, meu pai abriu uma outra empresa de exportação de granito. Minha família sempre esteve nesse ramo de granito. No Espírito Santo é muito grande. E meu pai abriu essa empresa, eu fui trabalhar nela, trabalhei lá com ele por 3 anos. E nisso a agência foi desandando, Andréia, porque ele nunca teve interesse naquilo, como eu falei, sabe, e minha irmã está aqui que não me deixa mentir sozinho, que ele disse que ia fechar a agência. Ô, Dani, peraí. Vou Sim, fechar a porta porque o cachorrinho agora resolveu nos atrapalhar. Peraí. resolveu. Lindo. Ô, velho. Não, não é velho. Pronto, desculpa, turma. Então, vamos lá. Ah, então, onde eu estava? A agência começa a desandar e porque E teu meu pai não pai resolve fechar a entendia, agência. Não né? queria mais. Aí meu pai resolve fechar a agência. E eu virei para ele e falei, mas eu adoro isso. Por que que você não me deixa tomar conta da agência? Que idade tu tinha, moleque? Eu tinha 22. Rapaz, visionário mesmo. Visionário? Que visionário, Adriano? Não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. Não tinha Ah, nem tá. ideia. Não tinha... Visionário, você entrou numa das maiores indústrias, né, do mundo, uma coisa maravilhosa que acabou forjando a tua vida. Cada um, eu costumo dizer, Deus fala com as pessoas de forma muito particular, Eu né? não E tinha, falou contigo desse jeito aí. eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. Eu sabia que eu adorava aquilo, que eu gostava de lidar com estudantes, de lidar com gente indo para fora, e eu não queria que aquilo acabasse. Eu não queria que eu não queria que aquilo simplesmente desaparecesse, sabe? Ah, então eu falo, engraçado que é uma é uma história constante dessas decepções que eu proporcionei aos meus pais. Ah, o dia que eu disse, minha mãe falou para mim, o dia que eu disse o dia que você disse ao seu pai que você não queria mais trabalhar na empresa de exportação, que você queria ir para a agência, foi um dos dias que você matou um pouquinho dele. Porque para o meu pai aquilo era assim, imagina, vai trabalhar nesse negocinho, tô abrindo uma empresa de exportação, sabe, lidar Se com o meter mundo com essa inteiro, gentalha do intercâmbio, parece que o sabe? guri não tem noção de vida. Então, assim, André, você vai ver um tema da minha vida. Eu acho uma coisa, eu vou falar uma coisa aqui, vai sair bem, assim,
quando a gente começar a falar da minha experiência aqui em Londres, eu acho uma das coisas mais excitantes na vida, que vai de encontro à nossa sabedoria ocidental. Uma das coisas mais excitantes na vida é não saber o que você vai fazer da vida. Eu Maravilhoso. nunca soube o que eu ia fazer da vida. Até hoje eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E é uma das coisas mais excitantes, porque são infinitas possibilidades. Sabe? É, e eu. Dani, eu vou chancelar um pouquinho o que você está falando. Eu sou uma pessoa de muito foco, né? Muito planejamento. Quem me conhece Uhum, pensa, não, mas a Andrea sabe exatamente onde ela quer ir. É, mais ou menos. Mais ou menos. Porque assim, ó, eu acredito que o propósito, ele é superior a gente. uhum, Ele é superior. sim. Tem o troço dentro de ti, dentro de mim, de um monte de gente aí boa, bacana, que arde como fogo, né? Por exemplo, esse meu trabalho aqui, psicologia intercultural. Quando o bug me pegou também, se eu ia ganhar dinheiro, se eu não ia, se eu ia ter sucesso, se eu não ia, era tudo periférico. Quem me conhece diz, isso não é profissão, isso é missão, né, de ser missionário. Então, eu acho que o que tu ensina para nós, eu achei bem legal aqui a frase deixa eu tentar ler ali. Ai, como é que faz para voltar essa poioca aqui? Peraí. Olha que linda a história do Trivelato João. Estou curioso para ouvir tua história, Daniel. Venho de uma situação semelhante e espero aprender lições valiosas com vocês. Então, isso que o Dani fala, e que acontece com muitos também dos da gaiola de ouro, uma vez que está tudo muito fácil para nós, o que eu vou dizer? A gente acaba sem saber o que quer, porque não testa as nossas possibilidades, está tudo ali. Mas esse propósito, esse fogo interno, essa inspiração de alma, ela continua. E aí as pessoas dizem assim, ai, mas é porque aquela ali tem tudo o que quer, ainda fica reclamando. Aquele ali nasceu em berço de ouro e está reclamando. Rapaz, ninguém está reclamando, não. A gente só quer colocar o propósito em andamento. Deepak Chopra. Eu Vamos queria, lá. eu queria experimentar na minha vida, sabe? Uhum. Então, para mim vamos chegar lá. Eu realmente saí de Vitória porque eu precisava, eu estava sentindo que eu vivia uma vida que não era minha. Então essa coisa da gaiola de ouro, sabe? Eu tinha todos os confortos, eu tinha uma vida praticamente planejada que eu, sabe, ia assumir os negócios da família, aquela coisa toda aí, mas para mim aquilo me sufocava de certa forma, porque eu, não era quem eu era. Mas Ai, vamos gente, lá. olha essa frase. Eu não era quem eu era. E aquela vida não era minha. Meu Deus do céu, isso deve reverberar no coração de tanta gente, Daniel. Hum, Tanta gente que pensa, né, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou ensinando um espetáculo, estou assumindo um personagem que não é meu. todo E mundo. quando eu... Isso é uma coisa, é o nosso cultural brainwashing, né? A nossa lavagem cerebral cultural. Você nasce num país, você vai ter a cultura daquele país, você vai gostar dessas coisas, você vai fazer isso, você vai seguir o caminho dos seus pais, você vai. E poucos param para se perguntar, mas espera aí, quem sou eu de verdade? Quem é Daniel? Que ele quer? Sabe? E não que eu me perguntava isso naquela época, não tinha a menor Ah, noção. não. Não, Não. perguntava que eu estava lá. Perguntava. Eu me lembro que quando eu cheguei em Vitória, então a gente se encontrou nesse período aí. Eu tinha voltado Sim. dos meus estudos lá na Europa e tal. Queria começar a trabalhar com treinamento intercultural. Ninguém me dava bola. Acho muito importante falar isso. Nós estamos no ano de 97, 98. Eu batia nas agências e elas diziam: o que tu vai fazer? Orientação vocacional, psicoterapia, teste psicológico? Não. Treinamento intercultural. Ah, tu vai fazer reunião de preparatória, de embarque? Não. Treinamento intercultural, cross-cultural training, é em inglês o nome do troço ali. Psicologia intercultural, educação intercultural, tem ciência. Ninguém. Esse louco foi um dos primeiros. Mas, primeiro, eu sou muito grata, Marcela também, né? Meu Deus do céu. Aliás, foi Marcela que me levou para a Vitória. Acho que antes do Dani ainda, não me lembro, mas foram meio contemporâneos. E fato é que eu peguei muito amor, assim, por essas pessoas que me iniciaram, que confiaram em mim. Muito amor, muita gratidão. Só que não fosse suficiente, eu chego lá e eu vejo um garoto assim, ó,
completamente visionário em tudo na vida dele. Em tudo. Se o pai e a mãe diziam A, ele dizia B e tinha propriedade. E o simples fato também dele estar sempre questionando e se perguntando quantas vezes a gente comendo lá moqueca, um sushizinho, e tu dizia, bah, Deia, mas não sei, sabe, eu sinto que eu não sou daqui. E eu pensava, é óbvio que doesn't fit. Esse guri não está no elemento dele. Você não estava Eu no seu falava isso elemento. mesmo? Eu não lembro disso. Ah, claro que falava. E aí também peguei muito amor por ti por causa disso, porque eu me identificava. Tanto que o nosso último treinamento juntos, e você era um super fã do meu trabalho, eu era também super grata por isso, né? Eu me lembro que quando tu foi embora, lá no aeroporto, eu chorei, e disse assim, ó, eu gosto de ti, tá? Não é porque tu é meu cliente. Tu acha que eu fico chorando de amor por tudo que é cliente? Não, mas eu gosto de ti. E nunca, nunca vou te esquecer. E efetivamente, 14 anos depois, eu falei, esse guri saiu da gaiola de ouro. Com, com força, com propriedade, com coerência, com dignidade. Meu Deus, como eu prezo isso, Daniel. Ai, me emociono. Mas aí tu foi, né? Então, o problema para mim, de uma pessoa como eu, como você está descrevendo, eu não me acho tudo isso, mas ah, é que você ter uma agência de intercâmbio e tá mandando gente para fora e vendo a alegria, essa excitação de todo mundo indo para fora, é uma coisa perigosa, né? É muito bom. Porque A gente vicia. Porque a gente acaba. Eu comecei a ficar inquieto. Hum. Eu comecei a ficar ver as possibilidades. E eu vim para a Inglaterra, trabalho, fui para a Irlanda, viajava para conhecer escolas, aquelas coisas todas, e aquilo me dava uma energia, sabe? E uma coisa que eu não tinha em Vitória, uma coisa que eu não tinha. Ah, tudo bem, eu tinha uma agência, o pessoal falava, saía no jornal, o jovem empresário, aquelas coisas, sabe? Não tinha a menor importância para mim aquilo. O que tinha importância era essa coisa de. Eu tinha uma sensação de que eu, eu não. Eu tinha um pânico que eu nunca ia sair de Vitória, sabe? Ah, de nunca sair de Vitória. De nunca sair de Vitória. E de não ter. Então, aquilo começou. André, a palavra que eu usei para uma amiga uma vez era: eu tenho um emprego e eu não posso pedir demissão, Hum. porque eu sou dono do meu emprego. Então, pouquinho em pouquinho, eu fui querendo ir para fora. E eu fui perdendo o interesse na agência. Uhum. Tanto que no fim, eu passei para frente, assim, sabe? Tá, mas a tua família não ia ser muito satisfeita ao você largar a agência e ir pro exterior de novo, né? Vamos lá. A minha família achou uma heresia. Achou assim, meus pais, meu pai achou que aquilo ali era assim, eu tava louco, que eu tava largando aquilo tudo para ir para, sabe? E assim, sem plano algum, André. Eu falei assim, vou para Londres. Estava fazendo faculdade, não terminei a faculdade, não me Peraí, então, formei, heresia número um, número não me 2, número formei até 3. hoje. Larguei. No final da faculdade, estava terminando a administração, tinha só que fazer meu trabalho de conclusão de curso e não, falei, vou largar tudo, não quero mais. Não vou fazer. Meus Tu pais, mas largou? você tá Tu largou? louco, vai largar a faculdade, não vai se formar, você vai embora. Fica aí mais 6 meses. Eu não podia ficar mais 6 meses. Eu estava num. Eu estava num. Porque a agência também desandou, porque eu perdi o interesse, passei para frente e estava sem o que fazer. E estava com aquela coisa assim: é agora. Eu vou agora. Porque agora é aquela janela de oportunidade, sabe? Então, meus pais nunca entenderam. Aliás, até hoje, meu pai de vez em quando fala: então, quem sabe você volta para cá, mora aqui em Vitória. Dani, tem a Melanie Klein. Melanie Klein, ela é uma das
psicanalistas que estudam o desenvolvimento. Ela tem uma frase que eu adoro, e ela diz assim: não basta crescer, é preciso crescer e diferenciar-se. Ela até tem um desenho assim que são as bolinhas, aí a bolinha tem um filho bolinha que vai crescendo, crescendo, e no final fica a mamãe, o papai bolinha e o filho um triângulo. Ou seja, não basta crescer, tem que crescer e se diferenciar. Sim. Quantos de nós consegue crescer e se diferenciar? Número 1. Por exemplo, o Marco, eu vou conversar com o Marco, acho que sábado agora, o Marco Goulart, ele foi expatriado na França, tem uma história linda para contar para a gente também. E lá pelas tantas ele e a mulher resolvem morar em Portugal. Eu conheço gente, Daniel, Marco, que passa a vida. Faz anos que eu escuto a pessoa dizer: um dia eu vou morar em Portugal, um dia eu vou morar na Inglaterra, um dia eu me mudo para a Austrália. Aliás, um dos meus melhores amigos de high school, de colégio, também um advogado que eu adorava, morreu. Morreu ano passado com 49 anos. E ele sempre dizia assim: Dani, a ideia, eu queria ser que nem tu, viajar mundo. Eu dizia: Fernando, você tem grana, você tem inteligência, fica enfurnado nesse escritório, parece um doido. Então, assim, quais são os ingredientes, Daniel? E o Marco perguntou que idade tu tinha quando tu resolveu, então, ir para Londres. Quais foram os ingredientes? Qual foi o combustível que tu usou para dizer: vou largar a faculdade, vou largar a Vitória, vou largar a agência, vou largar minha família e vou sair correndo da gaiola de ouro? Porque é bom as gaiolas de ouro, né? A gaiola de ouro, sabe, eu tinha carro, eu tinha 25 anos, eu tinha carro que eu mesmo comprei com meu dinheiro, morava num apartamentão na Mata da Praia, que é um dos bairros, você conhece, lá em Vitória, super abastados, e eu acho que o principal ingrediente, André, qual foi? Para mim foi eu acho que foi esse sufoco, sabe? Essa vontade de querer de querer me diferenciar, de querer não ser aquilo que todo mundo esperava que eu fosse, sabe? Aquilo que todo... Bom, eu já não estava sendo mesmo, porque eu larguei as empresas do meu pai, larguei a faculdade, aquela coisa toda, mas eu tinha uma coisa em mim que eu... Vitória estava pequena para mim, tinha uma vida maravilhosa, sabe? Tava num relacionamento que tava super apaixonado e larguei também, porque, sabe, aquele sufoco, ah, era uma coisa, assim, eu diria até que eu talvez estivesse numa depressão, sabe? Muito difícil naquela época já. Ah, E eu tive depressão durante muitos anos da minha vida. E eu acho que já lá atrás, aquilo se manifestou de uma forma que eu senti que eu precisava. Era uma emoção negativa, eu precisava fugir, eu precisava sair dali. E era uma emoção. Para mim, minha mente já estava lá, aquela excitação. Eu fui a Londres, eu vim a Londres em 2000 a primeira vez, a trabalho. E fiquei 4 dias em Londres, depois de ter viajado com as escolas, Tu né? tu não tinha ido, teu negócio era Austrália até que tu bateu lá na Europa, né? Foi, nunca tinha vindo. E me apaixonei por Londres. E fui de novo, daí um ano ou dois, vim de novo, né, que eu estou aqui. Ah, e era aquela... Na época, Londres era o centro do mundo. No ano 2003, a Inglaterra estava acontecendo, Londres estava acontecendo, era o Cool Britannia, né? Era o centro cultural do mundo. Então aquilo me puxava, tinha um magnetismo, Eu sabe? acho que Londres nunca deixou de ser esse caldeirão cultural aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, mas eu vou Uhum. responder o Leonardo, a psicanalista do não é preciso apenas crescer, mas crescer e diferenciar-se. São estudos de desenvolvimento da Melanie Klein e da Françoise Dolto.
essas duas que falam muito sobre isso. Dani, tu falou que tu estava num relacionamento e tal. Tinha uma outra heresia que no Espírito Santo dos anos 90. dos anos 90 também 2000. era, né, 2000. Qual era? Qual era a outra heresia que também ia ser um tapa na ferida narcísica dos teus pais? De eu ser gay. De você ser gay, né? Deus. Naquela época, eu me lembro que a gente tinha que falar baixinho no restaurante. Eu me lembro de você falando baixinho. E eu pensava, mas esse guri, daqui a pouco ele vai colapsar. Porque assim, Dani, quando tu diz eu acho que eu tive depressão, eu tenho certeza que tu teve depressão. Para mim, depressão... Não, eu tenho certeza que... Eu não tenho certeza daquela época, mas... Mas eu vou te dizer, porque eu acho que todos nós, em algum momento, e eu vou referendar a gaiola de ouro de novo, e vou explicar um pouquinho também desse conceito que eu acho interessante. Mas acho que o que aconteceu contigo, Dani, foi o seguinte: tu acordar de manhã e saber que todo dia vai ser a mesma coisa, é a coisa mais deprimente do mundo. Número 1. Número 2. Para mim, depressão é tu acordar de manhã, saber que vai ser tudo igual e que você não pode ser você mesmo. É como um feijãozinho, daquele. Eu gosto muito do exercício do feijãozinho, né? Que tu botas algodão, água e sol e põe um feijãozinho e ele cresce sozinho. Ou seja, a semente do Daniel estava ali, coisa mais linda, pronta para vir para fora, mas não tinha água, não tinha sol, não tinha algodãozinho. Engraçado, né? Que relação bonita. Assim, ó, para quem está nos ouvindo, o que eu e o Dani, o que a gente quer passar com essa história dele de superação? Então, de novo, o que eu chamo de síndrome da gaiola de ouro são jovens, adolescentes, que crescem em famílias abastadas. E nós temos um problema, eu, Daniel e outros tantos. Quando a gente cresce numa família assim, é mais ou menos feito um acordo. Olha, eu te dou tudo, em troca você me dá tudo também. Só que não, né? Só que eu não sou de abrir mão da minha identidade, dos meus desejos. Eu te dou tudo em troca, você só me dá a sua alma. Não queria colocar nesses termos, que aí parece meio advogado do diabo, assim, tá me lembrando Al Pacino. Mas André, você cria uma... Eu lembro muito de você falar nos seus treinamentos interculturais. Como é que a gente sabe que a gente é brasileiro? As nossas referências, não é? Culturais. O Siri falando aqui. As nossas referências culturais. Então, ela quer dar a opinião dela. Nasceu do Google, né? Imagina o que o Gates fez com ela. Então, assim, você sabe quem é Fátima Bernardes, você sabe quem é Silvio Santos, você tem as suas referências culturais. E você tem também um certo... Você vem de uma família de Vitória, você tem um certo... que eu chamo de expected behavior, né? Um comportamento esperado. Comportamento esperado. Sabe, especialmente em uma família de empresários, que o pai vai passar a empresa para o filho e aquilo ali vai se continuar por toda a eternidade até o fim do mundo. E quebrar isso requer ou uma coragem muito grande, que eu não sei se foi coragem, ou um desespero muito grande. Então, essa identidade que é construída ao redor, isso é imposto na gente. Isso é colocado na gente como uma bagagem mesmo, sabe? Uma coisa, toma, carrega isso e isso é você. Ou seja, deixa eu fazer uns resumos assim de vez em quando. Ao nascer em famílias abastadas, você recebe de brinde, de novo, o alpiste, a aguinha Perrier, a aguinha Voss, parará, mas assina aqui na letra miúda que você tem um script a cumprir. E ai de você fugir desse script. Né? Anda nessa linha. O trilho está aqui. E aí, quando o Dani fala que é imposto, tudo isso é muito inconsciente, tudo isso, a família burguesa espera que o filho faça dinheiro, né? A família da vaidade, da roupa de marca, da joia, da grife, espera que o filho ande todo empiriquitadinho, também com a marquinha da... Enfim, o pai é industrial, então
assuma a empresa, o pai é um advogado brilhante, por que você não faz direito? Né? Posição, Então, né? A gente quer posição, a gente quer mostrar para essa sociedade que está aí, que não está dando a mínima para ninguém. Vamos combinar. Tá todo mundo, sabe, de olho no próprio ego. esse Sim, mesmado. mas a gente quer mostrar que we made it. A gente fala aqui, Só né? You que made it. aí tem um problema, Dani, porque os pais, via de regra, têm os filhos como uma extensão narcísica. Então, os pais querem mostrar que, olha aqui, meu filho conseguiu. E como a gente é muito imaturo, jovens, adolescentes são imaturos, a gente quer mostrar para os pais, olha aqui, ó, Ou, conseguiu o que você queria. ou, olha aqui, meu filho casou com uma moça linda, tem filhos lindos. Né? Exato. Infelizmente, não vai ser possível. Quem sabe em outra vida? Nessa vida, não. Então, isso me lembra muito uma das ansiedades migratórias, mas que tem tudo a ver com o nosso papo, que é um adolescente, um jovem adulto vindo dessas gaiolas de ouro, o seu grande drama é como ser um deles, sem deixar de ser o mesmo. E como ser o mesmo, e ao mesmo tempo me tornar um deles. Bom, olha só, nesse caso não tem negociação. Então o Daniel vira e diz, eu vou fazer minha história. Mas você vai me frustrar. Pois é, gente, alguém vai ter que sair frustrado. E essa é a coragem de você olhar para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais e dizer, eu tenho uma novidade. A vida vai te frustrar muito ainda. E entre essas pessoas estou eu. Alguém vai ter que ser frustrado, mas não pode ser eu. Então, como eu queria que as pessoas que estão nos ouvindo, e esses adolescentes, esses jovens que dizem, mas eu tenho que fazer por causa do meu pai, eu tenho que fazer por causa da minha mãe. Não tem que fazer. Porque se fizer, vai pagar um preço. Né? E aí, Dani? Aí tu deixa o teu pai e a indústria de granito multinacional dele e vai para Londres para assumir que você é livre, que você não vai casar com uma menina, mas com um menininho bem fofo, que você não quer ser administrador de empresas e ficar dentro de um escritório, e que você também não quer falar português e comer muqueca para sempre. Não, é engraçado essa história, porque você mencionou o que aconteceu. Eu vim para Londres, sem planos algum. Vou para Londres. Comprei uma passagem e fui para Londres. Tinha uma amiga aqui que falou, que aliás trabalhou comigo na agência na época, e falou: vem aqui para casa. Vem agora, tem espaço aqui para você. E fui. Só que, André, engraçado que a minha vinda para Londres foi, eu acredito, foi realmente quando o meu autoconhecimento começou. Quando o meu despertar começou. Porque a gente pode até fugir de uma situação, mas nós nos levamos onde nós fomos. Então eu vim para Londres, só que eu trouxe a minha bagagem comigo, a minha bagagem emocional. Toda essa coisa de tem que fazer dinheiro, tem que fazer sucesso. Eu achei que eu ia vir para Londres, ia abrir empresas, ia ficar milionário, ia comprar propriedades, ia ser um sucesso, ia sair no jornal, ia ser, sabe, ser Não, celebridade de eu Vitória. não acho que tu achou. Eu acho que essa foi uma das profecias que tu levou, que tu tinha que cumprir. Sim, sim. Então, aquela coisa estava Né? tão ingrained, estava tão martelada no inconsciente, que eu cheguei aqui e achei que ia fazer isso. E não foi bem assim. Eu já fiz muita coisa aqui, sabe? Eu já fui vendedor, já fiz, gerenciei escritório, já tive startup, hoje eu trabalho como software engineer, sou programador de web, já fui apresentador de televisão, aqui na França, Daniel, enfim. deixa eu só contar uma coisa. Quem ousa pensar assim, ó, então esse guri tá lá de subemprego, esse guri não fez sucesso na vida. Quem ousa pensar isso? Eu quero contar uma coisa. Quando eu cheguei na Europa, eu fui faxineira, eu fui babá, eu fiz pizza, fui pizzaiolo um tempão, e esses dias eu estava numa reunião na Odebrecht com os seus expatriados. E daqui a pouco eu não falo palavrão em português, mas em italiano eu falo porque eu acho engraçado. Aí faltou luz e eu disse, porca vaca, cosa é sucesso, né? Às vezes eu falo, cagare, algo assim.
E aí um dos diretores, né, das Américas, lá, o cara chega e disse, tu fala italiano? Eu disse, eu te falei que eu falo, eu te falei, eu morei na Itália, né? Aí que legal, o que tu fazia lá? Eu disse, bom, eu comecei como faxineira. E ele, mas eu fui garçom! Sério? Eu disse, mas eu não vi no teu currículo ali garçom em Roma. Então, Então, inclusive isso, a gente tem que passar por isso para sair da gaiola de ouro, porque senão não sai. Andréia, e eu passei tanta dor e tanta dificuldade. E foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Eu precisava sair daquela mentalidade pequena de que eu era especial de alguma forma, de Ai, que eu gente, era, que coisa de que eu linda. era porque meus pais tinham uma certa situação financeira, porque eu tive uma educação de primeiro mundo, porque André, eu vim para Londres, o primeiro emprego que eu encontrei, que eu peguei, menos de um mês eu estava aqui, eu arranjei emprego na Harrods, aquela loja de Uhum. departamentos famosa, luxuosa, chiquérrima. Só que fui trabalhar no departamento de decoração de Natal, pendurando bola de Natal nas árvores de Natal e vendendo bolas de Natal, trabalhando assim, aquelas cargas horárias, assim, ganhando uma mixaria e assim, trabalhando com molecada de acabar de sair da escola. Aqui eles têm o que eles chamam de gap year, né? Eles saem da escola e vão para a universidade. Alguns vão viajar e quem não tem condições vai trabalhar. Então, são molecada Dani, assim de 16, 17 anos trabalhando comigo. Dani, isso é muito importante. Eu quero repetir a tua frase. Ah, cada live dessa eu vou te falar, eu tenho que anotar, vocês trazem umas frases assim fabulosas. E aí eu me dei conta que eu não Eu era tenho muitas especial. frases. Eu Não, não. isso eu não tinha pensado. Aí eu me dei Não? conta que eu não era especial. Não é porque eu vinha de uma família endinheirada que eu era um reizinho, um rei nanico. Então, veja que interessante. E eu queria muito que as pessoas pudessem valorizar isso. Uma coisa, gente, é tu sair do país e ir trabalhar na Harrods ou fazer café no Starbucks, porque tu não tem condições de fazer outra coisa. Meu Deus, quantos imigrantes brasileiros, tadinhos. A mulher está lá, tem 4, 5 empregos de faxina para mandar dinheiro para a família inteira no Brasil. Tá, isso óbvio que é louvável, mas veja que deixar o berço esplêndido para fazer isso também é louvável, senhores. Ou vocês acham que é fácil? Vamos ver. Se eu tivesse ficado no Brasil, tô te imitando, tá, Daniel? Então eu teria me formado em administração. Essa frase vale para mim, vale para muitas outras pessoas, vale para o Uhum. meu irmão, que também é um outro exemplo. Mas então eu ficaria no Brasil, eu casaria, meu pai me ajudaria a comprar uma bela casa, Sim. provavelmente me daria um carro, eu assumiria a empresa e hoje eu estaria em Vitória andando em lanchas maravilhosas do estaleiro Schaeffer, né? Tá, só que não. Aí eu opto por ser babá na Europa e o outro para trabalhar com bolinha de Natal na Harvard. Aí as pessoas perguntam, por quê? Deve ser rebelde. Seguria rebelde. Seguria corajoso. Seguria teve a coragem que muita gente não tem, que é de se autorrealizar. Sabe a profecia da autorrealização? Como é que é aquela historinha, Dani, que quando a gente morrer, a entrada no céu é basicamente: você conseguiu ser o Daniel que você queria ser? E se você diz sim, bem-vindo ao paraíso. Mas se você disser não, vai para o inferno, meu filho. Eu te dei uma vida inteira para ser a pessoa que você queria ser e tu ficou aí de frescura. Então, eu queria muito que as pessoas entendessem isso. Porque é isso, né, Dani? É. E é a coisa da desconstrução também. É aquela coisa que a gente tem uma personalidade construída. Então eu era o Daniel, filho da família Zucchi, de Vitória, empresários. E quando você chega aqui, você é numa multidão de 9 milhões de habitantes numa cidade, sabe? Ninguém se importa. E tanto sabe, eu entendi que as pessoas tinham uma visão completamente diferente de mim, do que essa coisa que tu tá falando de, sabe, dos brasileiros que vêm, uma situação humilde. Então as pessoas
houve esse choque, porque as pessoas, quando eu falava que era brasileiro, as pessoas já, e eu estava trabalhando naquele subemprego chique, as pessoas já achavam que, sabe, não, não estavam nem aí para minha história, não estavam nem aí para quem eu pensava que eu era, sabe? Então houve, Daniel, e como é que foi para os teus pais isso? Agora tá tu pendurando bola de Natal lá na vitrine da Harrods. meus pais, olha, André, durante muitos anos, tudo que eu ouvia quando eu ligava para casa era volta para casa. Durante anos, sabe? E eu tive uma. Tanto que logo que eu vim em 2006, tá? Eu tinha 25 anos, tô com 38, com carinha de 28. É verdade. E alma de 15, né? Segura esse homem aí, Ah, pelo não! amor. Eu ainda sou, André, eu ainda sou aquele moleque impulsivo que você conheceu. Isso, sabe? Essa é a minha essência e não vai mudar nunca. Uhum, uhum. Como eu falei no começo, eu ainda não sei o que eu vou fazer da minha vida. Então, assim, eu tenho umas ideias, né? Mas eu não sei ainda o que vai acontecer. Então, assim, para eles era assim. E fui morar no MUC, porque eu logo saí da casa dessa amiga, durante um mês depois, e fui morar, André, no Muquifo, sabe? Uma casa que parecia assim, desculpe a expressão, mas parecia assim, uma favelinha, uma Hum. casa. A casa tinha 3 andares. Eu morava, o meu quarto era no terceiro andar. Haviam 6 pessoas, além de mim. Eram 7 pessoas no total morando na casa. Tinha quarto que tinha casal, tinha quarto que. Nós só tínhamos uma cozinha e um banheiro. A casa era imunda. Eu me lembro que eu acho que era um novembro que eu foi em novembro que eu mudei para lá, eu acho, ou eu sei que foi uma noite que eu passei lá. Então assim, o aquecimento da casa era elétrico e era tão precário que o aquecimento não chegava no meu quarto, que era no último andar. Eu lembro de uma noite que eu acho que foi uma das noites, foi o primeiro final de semana, eu acho que eu passei lá. Coincidiu de ser a noite mais fria do ano até então, naquele ano. E eu não dormi a noite inteira. De Eu frio. colocar de frio, comecei a colocar minhas roupas, vestir os casacos, vestir minhas meias, 3, 4 meias, 2, 3 calças, até não poder mais. Não entrava mais as E roupas. agora não vinha na cabeça, vou voltar para o meu ar-condicionado, para minha E, camona box. então, na minha cabeça, André, pode até ser uma coisa meio adolescente, assim, na minha cabeça, tanto que logo nessa época também, quando eu estava nessa casa, veio um amigo meu me visitar e falou assim comigo: seus pais me mandaram aqui porque para trazer você de volta, porque o seu lugar, lembro disso até hoje. Nossa, que raiva. Porque o seu lugar é lá em Vitória com a gente. E eu disse para ele: mas vem cá, e o que eu quero? Isso não tem a menor importância para vocês? É só o que vocês acham. Onde vocês acham que é o meu lugar. E o que eu quero. Ninguém me perguntou. E para mim tinha uma coisa assim, eu não pensava em voltar. Eu nunca pensei em voltar. Por um minuto eu pensei em voltar. E Olha, por André, quê? eu já passei dificuldade. Primeiro era aquela coisa do fracasso, né? Ó, foi para lá, não deu certo. Então aquilo, eu já estava ouvindo meus pais na minha cabeça, tá vendo? Tá vendo? Falei para não ir, tá vendo? Então aquilo para Uhum. mim já era assim motivo suficiente. Mas também assim, André, eu sabia que é aqui, é aqui, é aqui. Esse é o meu lugar. Cheguei, estou em casa, sabe? Deixa eu fazer um adendo desse negócio aí. Aqui é o meu lugar. Eu acho que a vida nos abandona muitas vezes. Acho que a vida nos abandona e principalmente a partir das pessoas que nos amam. Quantas vezes a gente se sente abandonado e traído pelos nossos pais, nossos irmãos, nossas esposas, nossos filhos. Mas a gente não pode se abandonar, né, Daniel? Se abandonar é um troço que eu também queria que todo mundo me ouvisse. Porque a gente se abandona
quando a gente hipoteca a nossa vida na mão do outro, por amor. E aí deu, né? Se tu te abandona, abandona tudo. Eu queria frisar o seguinte, a gente está falando do pai, da mãe e tal, mas longe de mim ser psicanalista e dizer que tudo é culpa do pai e da mãe, pelo contrário, eu vou advogar agora a favor dos pais do Daniel, porque eu tenho certeza que eles tinham certeza que eles estavam certos. Tudo que eles fizeram, meu Deus do céu, eu sou pai, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou mãe, eu sei o que é melhor para meu filho. Eu também sou mãe, sabe, Dani? E de vez em quando eu uso essa frase. Mas, assim, o que as pessoas não consideram é que quando a gente vai para o exterior, existem duas escolhas, a consciente e a inconsciente. E toda a alma do Daniel clamava por poder ir para fora, para poder se realizar. Para mim, a tua vontade era muito mais inconsciente, e é por isso que nada te segurou, né? Então, assim, tudo bem, parabéns para os pais do Daniel que deram condições cognitivas, intelectuais e financeiras para ele ser esse cara bacanésimo que ele é. E certo que eles acharam que era a coisa certa. Mas o objetivo na nossa live é dizer, a coisa certa mesmo, velho, é o que faz a tua alma cantar. É. E só tu escuta o que a tua alma... É só e tua eu vou alma dizer, André, escuta, né? dentro da visão deles, realmente eles estavam certos durante muitos anos, aliás, porque eu realmente, imagina, largar uma situação daquela que eu tinha no Brasil, em Vitória, e vir para cá, subemprego, morar num apartamentinho sujo, feio, num lugar perigoso, sabe? O que é isso? O que esse menino tá na cabeça, realmente, sabe? Mas aquilo para mim, André, é um barato, sabe? As pessoas me perguntavam naquele emprego, por que você tá tão feliz? Por que você só sorri? Porque para mim aquilo, assim, para mim era sonho. Aquilo para mim era assim, gente, eu mandava fotos, naquela época não tinha smartphone, essas câmeras, mandava as fotos para as pessoas. Eu tô aqui, eu não acredito, não tô acreditando que eu tô em Londres. Como é que, sabe, como é que isso aconteceu? Para mim era um Dani, despertar na minha vida. olha o que eu queria fazer agora, se você estiver de acordo. Sim. Como de praxe, eu não consegui terminar a conversa com o Rafael, nem com o Malcir, né? Eu queria fazer uma parte 2 contigo, se você Sim. concordar, tudo bem? Só que antes da gente encerrar, e como eu perdi a última live com o Rafael e eu fiquei muito braba comigo, eu quero encerrar antes, faltam 6 minutos ainda. Mas eu queria propor um negócio diferentão hoje, já que o nosso convidado é diferentão, como diz a minha filha adolescente, a última bolacha do pacote, Pedro Álvares Cabral, é a vacina do coronavírus. Então, como o Dani, acho que ele trouxe coisas muito legais, eu vou fazer isso nas próximas lives, mas eu gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo pudessem se pronunciar antes da gente terminar. Eu queria que vocês escrevessem pra gente aí qualquer negócio. Por favor. Sabe, se nós estamos indo no caminho do bem, e se vocês querem falar alguma coisa pro Dani. Porque, cara, não é muito mole assim abrir o coração do jeito que ele fez, entendeu? De falar da vida dele, das opções, da intimidade, da coragem, né? Então acho que seria legal poder ouvir um pouquinho. E enquanto vocês vão escrevendo aí, ai, Marcela, a gente te ama, Marcela! Saudade, Marcela. Tu chegou um pouquinho atrasada. Eu não tenho, eu falei com você, eu não tenho, sabe, nada é off limits aqui. Pode me perguntar o que você quiser, eu falo o que quiser, eu não tenho, sabe, eu perdi essa coisa realmente, sabe, nem começamos a falar aqui na minha vida em Londres, mas depois que eu vim para cá, eu comecei a fazer muita meditação, li muita espiritualidade, virei vegano, sou vegano já 12, 13 anos, antes de estar na moda, nem agora é moda, né? Então, assim, essa desconstrução foi uma coisa também que me mostrou que não importa, sabe? Ô, Dani, desculpa, tu tá conseguindo ler o que as pessoas estão escrevendo aqui ou não? Tô. Porque eu sou meio lerdinha aqui. Olha, deve estar na Austrália. E muito com sentimentos. Que lindo. Super do bem. Que lindo. Aprendendo muito nas lives da André. Agradeço aos convidados. Que legal. Ô, gente, é o seguinte, né? Quem é de verdade não consegue se esconder. Esse é o problema
né, Daniel? Às vezes as pessoas dizem, não dá para ser mais controladinha, não, menos espontânea. Então não dá, né, Daniel? Porque Não tem. quando a gente desfruta da verdade, da autenticidade, é um caminho sem volta. Então, isso é muito legal, muito legal. Tá, nós vamos encerrar então para não ficar no meio do caminho. E aí, daqui uma, 2 semanas no máximo, a gente vai se ver de novo. A gente retoma. E eu estou muito curiosa. E, amigo querido, aprofunde mais sobre as gaiolas de ouro, porque eu acho que tem muito a ser falado sobre isso. Tem muita gente que sofre com isso. E nem se dá conta. Tem aquela angústia, aquilo que tu chama de depressão, né? Mas não se dá conta. Ai, queridos. Vamos lá isso é ver. muito comum aqui também. Porque é um país muito mais privilegiado. As pessoas têm muito disso aqui. Então eu vejo muitos meus amigos, as minhas pessoas que eu conheço, que eu trabalho. Então eu me identifico muito com essa expressão, realmente. Da gaiola de ouro. Eu vou tentar escrever sobre isso, se tu quiser também, aí a gente vai compartilhando. No mais, turma, muito obrigada por nos ouvirem, né? Daniel, eu te adoro, desde a primeira vez. Gente, boa noite. Muito obrigada. Bom demais. Boa noite. Obrigado. Queridão. Até a próxima. Até.